Olá, nessa aula vamos falar sobre variáveis ainda, porém a gente vai falar aqui como que a gente declara uma variável de uma maneira correta no JavaScript, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que se atentar é o quê? Que o JavaScript ele é case sensitive. Isso quer dizer o quê? Logo que nome com letra maiúscula no começo é diferente de nome com letra minúscula no começo, ou em qualquer local da palavra com letra maiúscula e letra minúscula são totalmente diferentes. E aqui nós temos alguns exemplos de case sensitive, onde eu mostro aqui um nome escrito de diversas formas. Onde eu tenho o nome escrito com totalmente minúsculo, com letra maiúscula minúscula e até mesmo com iniciais maiúscula, iniciais minúscula e o final delas minúscula, tá? Eu vou fazer o console log de cada uma delas e ela vai imprimir aqui cada uma delas como o meu nome, que basicamente é o meu nome. E a gente consegue utilizar também símbolos como variáveis. Isso é algo não recomendado, porém ele funciona no JavaScript. Se eu quiser colocar aqui o símbolo aqui da corujinha, que é o emoji da coruja, eu posso aqui falar, ó, aqui temos uma coruja, hoho. Ele traz essa informação para a gente, certo? Então, eu posso fazer também a mistura de números. Porém, esse número ele tem que estar mesclado com letras. Eu não posso simplesmente criar uma variável, que aqui eu chamei ela como var, e aqui eu falo, ó, que é a minha variável 1, ela já mostra aqui, aponta aqui como erro, que é um erro de declaração de variável, e eu vou trazer essa informação aqui para baixo com o número 1. Eu vou pedir para ele imprimir essa informação para mim. Ele vai fazer o quê? Ó? Erro de sintaxe. Número inesperado. Então ele não estava esperando um número como um nome de variável, certo? Mas agora, se eu passar o número e colocar alguma letra em seguida, ele ainda assim vai dar erro. Porém, esse número, se ele tiver no final, igual eu estou passando aqui, então ele não vai dar erro. Então eu vou trazer essa informação aqui para mim, vou limpar o console e vou trazer aqui Batman, porque é a informação da minha variável, como Batman. Se eu quiser mesclar e colocar essa informação misturada com números também, eu posso trazer essa informação, ele vai trazer. E da mesma forma que eu fiz lá por último, uma heroína. Opa, aqui não. Uma heroína. Eu vou limpar aqui o meu console e vou trazer aqui para mim, Mulher Maravilha. Porque eu estou trazendo isso mesclado junto com números. Eu não posso iniciar uma variável com um número. Eu não posso ter uma variável que seja um número, o nome dela, e eu posso colocar o número no final. Além disso, a gente pode colocar o quê? A gente pode utilizar underline e cifrão para criar a nossa variável. Então, se eu criar aqui uma variável com underline nome, eu vou conseguir trazer essa informação para mim tranquilamente, como o Diego, que é o meu nome. Segundo nome para fazer a interpolação dessas variáveis, no caso, para juntar dois textos, que seria o segundo e o texto nome, eu posso utilizar o underline, ele vai trazer aqui qual que é o meu sobrenome, que é Teles, e eu posso utilizar o cifrão no começo para poder trazer a minha variável também. Opa, eu não trouxe nada porque eu não coloquei nada. Vou colocar aqui escrito nada. Aí ele vai trazer aqui a informação de nada, porque é o que eu coloquei lá dentro. Vou colocar um nome melhor aqui, vou colocar aqui o último nome, que meu último nome é Teles. Ele vai trazer aqui impresso Teles. Então a gente pode utilizar, porque é permitido utilizar, porém não é utilizado com tanta frequência. Tá? No jQuery era utilizado com bastante frequência a gente colocar um cifrão no começo das nossas variáveis para poder identificar elas como variáveis. E aí a gente tem algumas coisas também que são particulares do JavaScript, que são os nomes reservados. Então são alguns nomes que são utilizados para criar determinada tarefa dentro do JavaScript, que a gente não pode utilizar ele como variável, que é basicamente essa pequena lista. Tem mais alguns nomes que a gente não pode utilizar, mas basicamente abstract, boolean, break, byte, case, a gente não consegue utilizar junto com essas outras informações aqui como nome de variável. Se a gente colocar aqui criar uma variável, aqui no caso seria nome, vou colocar como else, ele vai dar erro porque ele vai entender que isso faz parte de um loop de repetição chamado if else. Então ele vai estar dando erro porque está aguardando aqui um if para ele ser declarado como else em seguida, certo? Então o else não pode ser declarado como uma variável, com um nome de variável. É esse o erro que imprime aqui para gente, certo? Então a gente consegue trabalhar com variáveis
tem que ficar atento que essas variáveis elas são case sensitive, então letra maiúscula é diferente de letra minúscula, embora o texto contenha a mesma informação, e a gente não consegue criar uma variável que seja do tipo numérico, o nome dela, ou também criar uma variável com false no nome, false. Então a gente não consegue, porque ela também é uma palavra reservada do JavaScript, porque ela determina se é um verdadeiro ou se é um falso. Agora, se eu colocar em português, ele vai funcionar, porque o falso ele é um caractere válido, certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido como que a gente declara variáveis e a melhor prática que a gente tem a adotar é utilizando o Camel Case, que é basicamente utilizando dessa forma aqui. Vou colocar o console log aqui embaixo, copiar cortar essa linha aqui e vou colocar um const meu nome igual a teles. Então, o Camel Case ele é identificado dessa forma, que se remete à corcova de um camelo. O camelo de uma corcova só, na verdade, que é um dromedário. Meu nome. Eu vou imprimir essa informação, ele vai trazer aqui para mim teles, tranquilamente. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido como faz uma declaração de variável, qual que é a melhor forma e como que a gente tem uma regra de escrita para uma declaração de variável, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e até mais.